queridas discípulas de Afrodite com missão, espero que bem. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Afrodite Podcast. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês um like, talvez compartilhe ou até mesmo um comentário, talvez o que você gostaria de ouvir no Afrodite Podcast. É através desse apoio que eu consigo continuar criando conteúdos para fortalecer mulheres e ajudar a construir vidas mais belas, conscientes e harmoniosas. Hoje eu queria falar sobre casamento. Não sobre casamento de filme, não sobre casamento de Instagram, nem de ideias do Pinterest. Falar casamento no seu sentido real, seu sentido estricto. Porque existe uma diferença enorme entre se apaixonar e construir uma vida ao longo com alguém. É óbvio, a paixão aproxima, mas são os valores que permanecem. E talvez seja justamente por isso que muitos relacionamentos acabam. As pessoas procuram compatibilidade de gostos, mas esquecem da compatibilidade de valor. É como se fosse um grande equívoco moderno. Hoje existe uma expectativa meio que silenciosa, de que o casamento deve suprir todas as nossas necessidades emocionais. Queremos um marido que seja o nosso melhor amigo, amante, sócio, conselheiro, psicólogo, companheiro de aventura, pai exemplar, provedor e ainda mantém o mesmo entusiasmo dos primeiros meses. É difícil de encontrar uma pessoa assim, mas é possível. Eu sou prova viva. Mas eu nunca coloquei essas expectativas, porque nenhum ser humano consegue carregar sozinho tanta expectativa. O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, é a união de duas pessoas imperfeitas que decidiram caminhar na mesma direção e olhando para o mesmo lugar. O casamento, ela é uma terceira entidade. Se a gente olhar para o retrato, existe você, existe ele. E muitas vezes os casais passam anos defendendo a própria posição, mas eles esquecem de defender a relação. Então, a primeira pessoa do casamento é você, a segunda é o seu cônjuge e a terceira é o casamento em si. Quando surge um conflito, a pergunta não deve ser quem está certo, mas sim o que fortalece o nosso casamento, como vamos resolver. Essa mudança de perspectiva transforma a forma de lidar com os problemas. Queria começar com o valor da admiração. Poucas coisas são mais destrutivas quanto o desprezo. O amor pode sobreviver ao cansaço, sobreviver à crise financeira, sobreviver à dificuldade, mas dificilmente consegue viver em meio ao desprezo. Quando uma mulher passa a ridicularizar o seu marido, quando um homem passa a diminuir a esposa, quando ambos deixam de admirar um ao outro, a relação começa a enfraquecer. A admiração não exige perfeição, ela exige reconhecimento. Reconhecimento das qualidades, dos esforços e das intenções. O próximo tópico é o perigo da comparação. Nunca foi tão fácil comparar relacionamento. Basta abrir qualquer rede social. Você vai ver viagens, presentes, pedidos de casamento cinematográficos, declarações públicas. Mas ninguém vê discussão. As inseguranças, as dificuldades, os desafios financeiros, os dias comuns. Comparação é um veneno para o casamento. Talvez você veja algumas dessas coisas em
Instagram de fofoca, mas mesmo assim a gente não sabe de todo o contexto. Porque a comparação faz você ignorar que possui quando idealiza o que não conhece. E o problema de tudo isso é você querer controlar. E existe uma diferença grande entre influência e controle. Influência é você inspirar, controlar é sufocar. Muitas mulheres acreditam que amar significa monitorar, ou seja, fiscalizar, cobrar, corrigir, gerenciar. As pessoas não florescem sobre vigilância constante. Um casamento saudável precisa de proximidade, mas também criar certos espaços quando o seu íntimo precisa. O amor não é confusão, o amor é interligação. Mas Vi, como eu vou me posicionar sem sufocar? Vou ter que ser uma Amélia? Dizer que tudo tá bom? Não. Eu sinto que essa é uma dúvida feminina, que a mulher não pode se posicionar, que se ela se posicionar, ela vai estar sendo masculina. Mas assim, posicionamento não é brigar, tá? E muitas vezes, a gente é ensinado a escolher entre esses dois extremos, né? Ou você escala ou você explode. Não existe um terceiro caminho. Mas existe. A comunicação é uma terceira via. Em vez de você acusar, tipo, você nunca me escuta, experimente, eu sinto você meio distante. Quando a gente não tá conseguindo conversar, senta aqui. Em vez de ataques como você só pensa em você, vamos tentar experimentar. Eu gostaria que encontrássemos uma solução juntos. A feminilidade madura não é passividade, ela é firmeza sem agressividade. E assim, não é só a questão da comunicação, mas existem conflitos clássicos dentro de casamento. Então, dinheiro, família, filhos, rotina, divisão de tarefa, intimidade, tempo livre. Quase todos os casamentos enfrentam essas questões. O problema raramente é o tema, vocês já perceberam? O problema é a forma como o casal lida com ele. Casais felizes não possuem menos conflitos, possuem melhores ferramentas para atravessar a adversidade. Daí entra um outro valor, o valor da gentileza. Esse é um hábito simples que transforma. Gentileza, agradecer, cumprimentar, perguntar como foi o dia. Reconhecer pequenos esforços, fazer pedido ao invés de ordens. A convivência prolongada cria uma ilusão perigosa, sabe? A ilusão de que o outro já sabe que é amado. Mas o amor, ele precisa dessa comunicação, dessa expressão. Faça com que o outro seja amado, para ele se sentir valorizado. Outro valor que seria muito importante sempre colocar é: o casamento não é uma competição. Às vezes os casais começam a contabilizar tudo. Quem fez mais, quem sacrificou mais, quem cedeu mais, quem tá certo, quem tá aberto, quem não tá. Mas a relação não é um tribunal. O tribunal a gente deixa pro tribunal. Nenhuma empresa não é disputa. Quando um vence, o outro perde. Na verdade, não. Os ambos estão perdendo. Quando ambos vencem, o casamento vence também. Não existe separação entre o que é você e o que o outro é.
a menos que vocês queiram continuar solteiros. Vocês precisam da sua individualidade, sim, mas na constância de estarem juntos no dia a dia, é necessário que vocês dois vençam. Quando um perde, o outro perde também. Também é interessante a questão da amizade. Existe uma pergunta interessante. Se você não fosse casado com essa pessoa, você gostaria de ser amiga dela? Eu faço essa pergunta até para mãe e filha, mãe e filho. Se vocês não tivessem nenhuma relação, vocês gostariam dessa pessoa? Porque os sentimentos e a paixão, elas mudam ao longo dos anos. A aparência muda, as circunstâncias mudam, mas a amizade sustenta o cotidiano. E o cotidiano é onde o casamento realmente acontece. Os valores que sustentam o casamento são respeito, lealdade, gentileza, admiração, honestidade, compromisso, generosidade, responsabilidade, humildade e perdão. Nenhum casamento consegue praticar esses valores perfeitamente, mas eles funcionam como uma estrela guia, uma direção, um norte para todos os casais que querem continuar casados. O segredo dos casamentos felizes não são de forma nenhuma encontrar a pessoa perfeita, até porque você também não é perfeita. Está em construir uma cultura dentro dessa relação, essa cultura de respeito, de parceria, de admiração. Porque o amor não é apenas um sentimento, o amor também é uma prática, uma escolha renovada diariamente. E quando duas pessoas continuam escolhendo uma outra, mesmo nos dias comuns, algo muito bonito acontece. O casamento deixa de ser apenas um relacionamento, se transforma em um lar. É isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Um grande beijo e até a próxima sexta.